Fala galerinha, nossa aula hoje é sobre trigonometria no triângulo retângulo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos aprender aqui para trabalhar trigonometria no triângulo retângulo é os componentes de um triângulo retângulo, tá bom? Se eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, que está na frente de 90 graus, sempre será a hipotenusa, tá? Se eu tenho um ângulo dado nesse triângulo, no caso o ângulo A aqui, o lado que está oposto a esse ângulo a gente vai chamar de cateto oposto, tá bom? E o outro lado, certo? Que está aqui ao lado do ângulo A, vai ser chamado de cateto adjacente, tá bom? Baseado nisso, nós vamos ter como saber quais são as razões trigonométricas, tá bom? Quais são essas razões? A primeira é a razão chamada de seno. O seno de A vai ser sempre o cateto oposto, tá bom? Dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de A vai ser o cateto oposto a A dividido pelo cateto adjacente, tá bom? Vamos aqui para alguns exemplos práticos. Primeiro exemplo. Calcule o valor do seno de A, cosseno de A, do seno de C e do cosseno de C, tá? Então, nesse triângulo aqui, nós demos aí todos os valores aqui dos lados. Então, a gente vai calcular o seno, cosseno de A e de C. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, qual é o ângulo A e qual é o ângulo C. Tá aqui, ó. Se aqui está o A, bem aqui vai ser o ângulo A, tá? Então, qual será o seno de A? O seno de A vai ser o cateto oposto a A, que é quanto? 6, dividido pela hipotenusa, ó. Tá na frente de 90 graus. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa, 6 dividido por 10, que é igual a 0,6. Seno de C, mesma coisa, olha aqui, ó. Aqui é o ângulo C. Então, o seno de C vai ser o cateto oposto, que é quanto? 8. Dividido pela hipotenusa, que é 10. Aqui, ó. 8 dividido por 10, que é igual a 0,8. Agora, bora para o cosseno. Olha aqui, ó. Cosseno de C. Tá aqui o ângulo C. O cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual é o adjacente assim, ó? O 8 é oposto. Adjacente vai ser quem? O 6. Tá? Então, vai ser 6 dividido por 10, que vai dar 0,6. E o cosseno de A, olha aqui, o A está bem aqui, ó. A adjacente é 8, hipotenusa 10. Então, vai ser 8 sobre 10, que é igual a 0,8. Vocês vão ver o seguinte, que dentro de um mesmo triângulo, o seno de A vai ser igual ao cosseno de C, tá? E o seno de C vai ser igual ao cosseno de A. Tranquilo? Vamos para o nosso segundo exemplo. Segundo exemplo, fala o seguinte. Utilizando a tabela das razões trigonométricas, determine o valor de x em cada item. Então, aqui nós fizemos aqui o primeiro exemplo. Aqui foi dado um ângulo de 30 graus, foi dado um cateto e a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quais são os elementos que eu tenho aqui? Um cateto oposto e uma hipotenusa. Onde é que eu uso cateto oposto e hipotenusa? Na relação chamada seno. Então, eu vou resolver através de seno. Seno de que ângulo? 30 graus. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 14. E aí, vocês vão usar a tabela trigonométrica, tá bom? Eu vou colocar lá no final do vídeo. Então, tem uma tabela das razões trigonométricas. Você vai olhar na tabela e vai ver qual é o valor do seno de 30. E você vai perceber que o valor do seno de 30 é 0,5. Então, você vai substituir seno de 30 por 0,5, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 0,5, que é igual a x sobre 14. Aí, esse 14 que está aqui embaixo dividindo, vai passar para cima aqui como? Multiplicando. Então, vai ficar x igual a 0,5 vezes 14, tá? X igual a 7. Exemplo B aqui.
nós temos aqui um triângulo retângulo cujo eu tenho um ângulo de 28 graus dado, certo? Temos aqui, não temos o ângulo oposto a 28, mas temos o ângulo adjacente. E temos a hipotenusa, que é o lado que está oposto a 90 graus. Então, se eu tenho cateto adjacente, que é 10, e a hipotenusa, eu vou usar o cosseno. Tá? Cosseno de 28 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Onde, na tabela trigonométrica, o valor do cosseno de 28 graus é igual a 0,88. Tá? E aí eu repito, 10 sobre x. Eu vou inverter aqui, ó. O x vai subir e o 0,88 vai descer. Então vai ficar x igual a 10 dividido por 0,88. Tá? Aí, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 10 dividido por 0,88. Você vai fazer a conta aí. Vai dar x igual aproximadamente a 11,4. Tá bom? Esse exemplo de cosseno. Agora bora para o último exemplo, que é o exemplo que a gente vai ter de tangente. Tá? Olha aqui. Nesse caso aqui, a questão deu as seguintes informações para a gente. Foi dado aqui o cateto oposto a 40 e foi dado o cateto adjacente. Olha que não tem hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou resolver a conta através da tangente. Então, eu coloquei aqui, ó, tangente de 40 graus é igual a cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 64. Mas, professor, qual é a tangente de 40? Aí você vai pegar e vai fazer vai na tabela trigonométrica. Vai perceber que a tangente de 40 é igual a 0,84. Igual aproximadamente, tá? Eu arredondei aqui. 8, 3, 9, muito número. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 64 e vou passar multiplicando, tá? Então, x vai ser igual a 0,84 vezes 64. Então, x igual a aproximadamente a 53,76. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que nós vamos resolver na tabela trigonométrica, fazer conta no triângulo retângulo com os ângulos notáveis de 30, 45, 60 graus, e ensinar alguns macetes que vocês vão resolver a questão só de olhar, tá? Não vai nem precisar fazer conta. Tranquilo? Um abração para vocês. Tchau, tchau.